Olá, meu nome é Felipe Wagner, eu sou engenheiro responsável técnico da RW Engenharia. Esse vídeo eu fiz para te ajudar a analisar tecnicamente nossa proposta comercial. Vamos então falar sobre instalações de gás. A primeira coisa importante que a gente deve refletir é sobre a escolha do material. E ali a gente tem que levar em conta vários critérios, entre a questão da vida útil desse material, a garantia do fabricante, se esse material é normatizado e qual a qualificação necessária da mão de obra para instalar esse material. Os principais materiais utilizados para a instalação de gás são o tubo de aço galvanizado, ou tubo de aço preto, também ele é permitido pela norma NBR 15526. O tubo de cobre rígido, que é esse, e também o flexível, o classe 1, e o tubo multicamada. Ele ainda não consta na NBR 15526, mas existe uma norma ISO, que é a 17484, e a ABNT é signatária da ISO. Ou seja, desde que o sistema multicamada, que você for adquirir, ele esteja dentro dessa norma ISO 17484, ele é possível utilizar. Quando eu falo sistema, eu falo tudo, as conexões, o tubo e as ferramentas. Geralmente o que é mais utilizado hoje, tem sido utilizado até então no mercado, são os tubos de cobre rígido. Eles estão na NBR 15526, mas a norma de fabricação é 13206. Por quê? Porque nela fala as classes e pressões, Então o engenheiro projetista ele tem que saber dimensionar o material para isso. Os tubos de cobre flexível eu gostaria de fazer uma ressalva, porque geralmente o que a gente vê no mercado é o classe 1, É um material que não é utilizado, ele não é normatizado. O que é utilizado para tubulação é o classe 2 e 3. Ele tem parede acima de 0,8 milímetros. Então, geralmente é um material que é feito sob encomenda. Eu fiz uma avaliação de cada material. Vale a pena ressaltar que isso é uma opinião minha, como responsável técnico da RW, até pela experiência que a gente tem. São dados que, ao longo desse trabalho da RW de 23 anos no mercado, a gente consegue mais ou menos definir um padrão de preço, de vida útil, de estética, de segurança e de qualificação para a mão de obra. O primeiro material é o aço galvanizado. Ele é um material que tem uma resistência mecânica muito boa, dos quatro. Em termos de resistência mecânica, o que eu chamo aqui é a pancada mesmo. Ele é o que tem a maior resistência porque ele tem a parede maior que os outros materiais. Geralmente ele é utilizado para fins comerciais, e industriais. O preço dele, os tubos e conexões, o tubo geralmente ele é mais barato que o tubo de cobre, ele é mais caro que o tubo de multicamada e mais barato que o tubo flexível de cobre. Tá? Mas com as conexões, eu fiz uma avaliação de 1 a 5, eu considero esse material com uma avaliação de 4. As conexões são bem caras. A vida útil, eu coloquei uma nota 3, que é um material que ele sofre oxidação com o tempo. Pela experiência, a gente vê que na maioria dos prédios é um material que dura em torno de 20 anos para redes embutidas. Tá? Questão de estética, devido à conexão ser maior que o diâmetro do tubo, os tubos não ficam muito bem alinhados, então não é uma tubulação com a estética muito bonito para condomínio. Para a indústria até que não teria muito problema não. Segurança em relação ao vazamento tem que ser criterioso, tem que fazer a rosca bem direitinho, porque senão realmente ele apresenta problema. Mas essa nota eu dei mais em função dessa questão de oxidação, tá? De corrosão por oxidação. A mão de obra também tem que ser uma mão de obra mais qualificada, porque não é simples fazer rosca nesses materiais. Testar, passar vidação, é um material que não é tão simples. O cobre, o preço dele um metal nobre, então consequentemente é o material mais caro deles. Você vê que o multicamada, inclusive, o multicamada não, o tubo de cobre flexível, inclusive ele é até mais caro se for pegar os mesmos diâmetros. A vida útil desse material eu dei 5, é um material que até então a gente não tem um histórico assim de vida útil, então é um material que você instala aí praticamente para o resto da vida. A estética também, a conexão
é praticamente do mesmo. Aqui é uma conexão maior, né? São conexões de final de linha, mas a conexão de cobre mesmo, elas são praticamente do mesmo diâmetro da tubulação, tá? Então eles ficam muito bem alinhados, a estética é muito boa. A segurança eu falo 3 por causa do tipo de soldagem. Existem dois processos de soldagem dele. O processo de solda forte, que é uma liga mais forte para unir a conexão com o tubo, e o processo de brasagem capilar. Esse processo de brasagem capilar, com o tempo, ele também pode apresentar umas trincas. Então, também com o tempo, é bom se testar a tubulação de cobre em função disso. A qualificação de mão de obra também é 4. Você tem que saber limpar, fazer os processos direitinho. Tá? Já o tubo de multicamada, o preço dele é mais barato, né? Ele achei mais ou menos o preço do aço galvanizado, porque as conexões dele também são caras. A vida útil também, eu coloquei 3, mas é mais ou menos ao mesmo tempo. É mais até que o aço galvanizado, tá? Eu acredito aí que uns 50 anos é tranquilo. Estética também é mais ou menos como o aço galvanizado, ele não dá um alinhamento muito bom, mas a segurança, ele é bem seguro em relação ao vazamento, em processos de sistema multicamada. A gente utiliza da Class, que é um material top de primeira linha, né? Inclusive a gente é representante deles, para meu modo de ver é o melhor do mercado. Então, material bem seguro. A qualificação de mão de obra é mais simples de instalar que esses outros dois materiais. Já o tubo flexível é um material mais difícil de encontrar no mercado, é um preço bem expressivo, a vida útil também, porque você cobre vida útil longa. A estética também é o mesmo conceito dos outros tubos, é um tubo maleável, não é igual o rígido, que não dá um alinhamento, às vezes não dá um alinhamento tão bom como o rígido. Questão de segurança é 3 também, porque é uma conexão anilhada, né? Você tem que fazer ela bem feitinha, senão ela dá vazamento. E a qualificação de mão de obra também, como os outros dois materiais aqui, precisam de uma qualificação maior para se fazer as emendas. Agora a gente vai fazer uma comparação das tubulações aparentes versus tubulações embutidas. As tubulações aparentes a gente tem em termos de ganho a rapidez, né, porque você não precisa sair quebrando o piso, cortando a alvenaria para fazer a instalação. Então é uma obra bem mais rápida. Também o custo, pelo fato de você não ter essa parte de infraestrutura civil, o custo também é bem mais barato. E a questão de manutenção, né? Qualquer problema que dá é muito fácil de resolver, né? E você vai estar detectando mais rápido qualquer tipo de anomalia. Então, esses são os benefícios de trabalhar com a tubulação aparente. Já a tubulação embutida, você tem a questão de estética, né? Porque uma vez que você não vai ver a tubulação exposta, o pessoal acha melhor a questão estética. Eu particularmente não vejo as tubulações aparentes como feias, não. Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês. A questão de segurança é uma questão um pouco relativa, né? Eu falo em termos de segurança do fato de estar embutida, é porque você não vai ter um contato direto com essa tubulação, né? Então ela não vai sofrer choque. Agora, tem em contrapartida, se for um material que oxida, que corrói, você vai estar propenso a manutenções em períodos menores, né? A vida útil desse material vai reduzir. Aqui estão as tubulações aparentes, exemplos, né? A tubulação aparente na fachada, a norma ela permite a gente pintar as tubulações na cor da fachada, então a tubulação branquinha aqui, nesse prédio também há umas variações, marrom e vermelho, então a gente tentou aproximar a tonalidade. Sempre vai ter uma pequena diferença, porque o metal a gente utiliza uma tinta automotiva, né? Ao contrário, às vezes, de revestimento de fachada. Então a gente tenta ao máximo aproximar e manter também a questão da tubulação bem alinhadinha para manter uma harmonia na fachada. Tá? Tubulação em teto de garagem, nessa área comum, aí, infelizmente a gente tem que pintar a tubulação na cor amarelo. Tá? É a cor que indica o fluido que está passando, nesse caso o gás GLP. Então no teto da garagem está aqui a tubulação. E dentro de apartamento também, tá vendo? Isso é um tubo de cobre 15 mm, o pessoal nosso ele consegue dar um acabamento excelente,
Então as pessoas perguntam, como é que vai chegar no fogão? Você imagina que a sua fachada do prédio está aqui, a gente vai vazar a tubulação, caminhar pelo teto da sua cozinha. Nesse caso aqui o fogão estava desse outro lado da janela. A gente desceu, vazou, corremos. Aqui o fogão já está logo do lado, então a gente já chegou. Logo aqui a gente já deixou o ponto. Mas também se tivesse um armário, o pessoal é muito habilidoso, eles conseguem passar essa tubulação dentro do armário. Aqui eu vou dar uma visão geral de um sistema de gás individual com medidor, né? Tem a central de gás, ela é dimensionada, a vazão dos cilindros de acordo com a potência dos equipamentos, por isso que você tem centrais de diversos tamanhos, né? Os conjuntos técnicos de regulagem com os medidores e as tubulações. Finalizando, então, após executada a tubulação, você faz o teste de estanqueidade para emitir o laudo do serviço, né? O procedimento, o pessoal ele vai pressurizar o sistema com ar comprimido, verificar as conexões se não existe vazamento, deixar um tempo seguindo a norma e verificar se não houve queda de pressão. Se não houve queda de pressão, o sistema está estanque e apto para utilização. Uma breve apresentação da RW Engenharia. Constituída em 1993, a RW Engenharia já realizou mais de 15 mil obras industriais, comerciais e residenciais e é a maior empresa do ramo de instalações no estado de Minas Gerais. Entre 2010 e 2012 recebemos 6 premiações. Premiada em 2010 e 2011 pelo IMEC, Instituto Mineiro de Engenharia Civil, como empresa destaque no ramo. Premiada pela Ordem dos Parlamentares do Brasil como empresa Top of Quality em 2010, 2011 e 2012. Premiada pela Academia de Honrarias ao Mérito em 2011 do Senado Nacional como empresa Qualidade Empresarial com Responsabilidade Social. Para finalizar, esse é um breve currículo. Eu sou engenheiro mecânico, eu sou graduado pela PUC Minas, Coração Eucarístico. Depois eu fiz uma especialização em gestão e estratégia de marketing. Minha especialidade é instalações de gás, GLP, GNGas, medicinais. Tenho conhecimento também bom em projetos em sistemas de combate a incêndio, SPDA, e inspeções segundo a NR13. Eu sou responsável técnico pelo setor mecânico da RW e já fui RT aí ao longo de aproximadamente uns 14 anos de RW, já tem até um pouquinho mais, de em torno de 5 mil obras no estado, alguma delas aí para vocês terem ideia, cidade administrativa, Pátio Savassi, Diamond, Unimed, então tem bastante obra aí como referência no currículo, né? Isso aqui é só uma brincadeirazinha para falar meu nível de conhecimento, né? Aqui o SPDA, que era mais da parte elétrica, eu coloquei menos, que é um conteúdo que eu tenho tentado estudar mais, mas quem conhece isso muito bem dentro da RW Engenharia é o engenheiro Roberto. Ele é engenheiro elétrico, mas também é engenheiro mecânico e civil, né? Ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande nessa área, na verdade, mais que eu em qualquer uma dessas daqui, mas eu conheço bem, pelo menos a parte de gás, inspeção NR3, combate a incêndio, eu tenho um conhecimento muito bom. E encerro aí também deixando os nossos contatos. Caso precise falar comigo, o telefone fixo da empresa, né, o 31 DDD de BH 33717353 e o e-mail comercial@rwengenharia.eng.br. Muito obrigado pela sua paciência.